Boa noite, igreja. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus e vamos dar início a mais uma reunião para a glória de Deus. Amém? Creio que o Senhor está aqui nessa noite. Creio que tem uma palavra poderosa para derramar sobre a sua vida, para derramar sobre o seu coração. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, essa palavra que nós viemos buscar nessa noite. Oh, Pai, algo novo, Jesus, de Ti. Um pão, um alimento novo que vem de Ti, Senhor. É o que nós desejamos, Pai. É o que nós queremos nessa noite. Viemos aqui buscar algo novo do Senhor. Porque todos os dias o Senhor faz algo novo. Então realiza em nós. Então faz em nós, Jesus. Transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, Deus. Nos dê o alimento que nós precisamos, Senhor. Nos dê o alimento que nos é necessário, Pai. Para que possamos continuar confiando em Ti. Para que nós possamos continuar, meu Pai, vivendo os Seus planos. Para que verdadeiramente possamos, meu Pai, viver as Suas promessas em nossa vida. E mais um inimigo, meu Pai, sendo derrotado para a Sua glória. Mais um inimigo, meu Pai, debaixo dos nossos pés, ó Deus. É o que nós viemos buscar aqui nessa noite, Jesus. É o que nós queremos entender, meu Pai, de Ti nessa noite. É o que nós viemos buscar, meu Pai, e aprender de Ti, Jesus. Oh, reconhecemos, Jesus, a Tua grandeza. Reconhecemos o Teu poder, a Tua soberania, Senhor. E sabemos que mesmo se andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal noturno, Jesus, nem seta que voe de dia, Deus. Porque o Senhor é o nosso escudo. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, Jesus, não há o que temer, ó Deus. Porque o Senhor é o nosso guarda. Porque o Senhor é a nossa segurança, Deus. E em Teus braços encontramos refúgio. E em Teus braços, meu Pai, encontramos nossa segurança, Jesus. Oh, é isso que nós vamos declarar nessa noite. Em Teus braços, somente em Seus braços eu estou seguro. Eu encontrei o verdadeiro amor. Eu encontrei o sentido da vida, Pai. Em Teus braços de amor, ó Deus, eu encontrei um lugar para a minha alma. Eu encontrei descanso para o meu coração. Eu encontrei, meu Pai, o descanso para a minha mente, para os meus pensamentos. Eu encontrei um lugar de refúgio em Seus braços de amor. Em Seus braços de amor. Aleluia. Adore ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Aleluia. Cante, cante ao Senhor. Adore ao nome do Senhor Jesus. Adore ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declara Ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Seu amor, pois eu sei que és a
aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, declare isso ao Senhor, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és Ele te guarda, Ele te guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Declare ao Senhor, em teus braços é o meu descanso, em teus, sim, Jesus, é só nos teus braços, é nos teus braços, Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que é aquele que declara ao Senhor Jesus, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, Ele é. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aleluia. Clame ao Senhor Jesus, clame ao Senhor Jesus. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Encontre o descanso para sua alma em Jesus nessa noite. Encontre o descanso para os seus planos em Jesus. Para sua alma, refúgio, fortaleza no dia da angústia. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus em meio a nossas fraquezas. Ele é o nosso Deus soberano. Em meio às lutas, Ele é o nosso Deus que nos capacita, que nos dá estratégia para vencer o dia mal. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus que nos faz vencer sobre todas as coisas. Que nos faz vencer sobre todas as coisas. Ele é o nosso Deus, Ele te capacita, Ele te enche, Ele te ajuda.
Esforça-te no Senhor nessa noite, porque Ele quer te fazer mais que vencedor nele. Oh, esforça-te no Senhor e não pare mais de lutar, e não pare mais de sonhar, e não pare mais de planejar, em nome de Jesus. E vença todos esses inimigos para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Não abaixe mais a tua cabeça, erga a sua voz ao Senhor nessa noite. Erga a sua cabeça aos céus, porque de lá vem um socorro para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pare, não cesse de lutar. Não pare de lutar em nome de Jesus. Não pare de lutar, não recue mais. Clame ao Senhor Jesus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Erga sua voz ao Senhor e declare: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere, declare, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa sem demora. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Liga sua voz e declare o que vem. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma! Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque
ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém preste muita atenção, preste muita atenção e ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa. Declare sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Espera, pois, no Senhor. Oh, assim como Davi declarou para a sua alma: espera, pois, no Senhor, e eu me alegrarei nele. Espera no Senhor e não baixe, mas aguarde. Aguarde ao Senhor Jesus. Libere a palavra sobre a sua vida nessa noite. Profetize as bênçãos do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Profetize as bênçãos do Senhor sem medidas, e elas te alcançarão. Profetize com os seus lábios em nome de Jesus. Profetize sobre a sua vida financeira, sobre a sua empresa. Profetize em nome de Jesus sobre o seu comércio. A bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. E não pare jamais de lutar. E não pare jamais de conquistar, porque Deus tem muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que chegou ao nosso coração. Ele tem mais, Ele é Deus de grandes coisas. Ele é Deus de grandes coisas. Ele não mente, Ele não se engana. Oh, então coloque diante do seu coração e profetize com fé: eu não vou parar, porque o Deus que eu sirvo diz para mim prosseguir, diz para seguir o alvo, eu não vou recuar mais. Oh Senhor, derrame a sua graça nessa noite. Alcance o nosso coração com essa bênção que esse irmão pede agora. Que coloca diante do Senhor esses planos. Que coloque diante do Senhor esse inimigo que Ele está enfrentando, Jesus. Esse inimigo que Ele vai vencer nessa noite, Pai. Essa montanha se moverá, ó Deus, como um grão de mostarda, meu Pai, se tivermos fé, Pai. E diremos a essa montanha e ela tem que se erguer de lá, ó Deus. Ela tem que se mover, ó Deus. A fé nos traz, meu Pai, essa verdade. A fé em Ti e na Sua palavra nos traz, meu Pai, essa realidade, Deus. Traz o impossível acontecer, ó Deus. Oh, então vem, Jesus. Então vem e traga essa bênção sobre as nossas vidas. Traga essa certeza. Traga essa resposta a este coração nessa noite. Traga essa resposta a este coração nessa noite. Traga a certeza. Traga a Tua sabedoria, Senhor. Traga o Teu ânimo, Jesus. Traga ao nosso coração o Teu desejo, Pai. A Sua vontade, porque ela deve ser feita. Assim na terra como no céu, Jesus.
acima das nossas vontades, acima dos nossos desejos, Senhor, a tua vontade, o teu querer, a tua graça, a tua sabedoria, Senhor, o teu discernimento para seguir ou parar, Deus. A sua verdade, a sua palavra que não se engana, Jesus. Traga a nós, traga a certeza, a resposta a esse coração em nome de Jesus. Porque em tempos de guerra, não vamos parar. Em tempos de guerra não vamos paralisar. Não vamos paralisar. Vamos profetizar sobre as nossas vidas. Vamos profetizar sobre a nossa vida. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Pai, nós estamos na tua casa para glorificar, para exaltar o teu nome, para dar ao Senhor o louvor que lhe é devido. Pois a sua palavra diz que se nós buscarmos, se nós pedirmos, o Senhor virá, o Senhor nos abençoará. Coloca, Deus, a sua graça sobre nós, para que verdadeiramente possamos, ó Deus, usufruir do melhor, ter o melhor do Senhor na nossa alma, ter o melhor do Senhor no nosso coração, o melhor do Senhor no nosso espírito, ter o melhor do Senhor, meu Pai, em cada atitude que viemos ter. Pois assim, Deus, precisamos crescer, precisamos, ó Deus, aumentar, precisamos multiplicar, precisamos, ó Deus, que o Senhor então seja aquele Deus que multiplica, aquele Deus que aumenta, aquele Deus que enriquece, não propriamente para as riquezas e as vontades e as coisas da carne, mas sim para as vontades do Senhor. Queremos, ó Deus, nos exaltar diante de Ti. Queremos, ó Deus, exaltar o Teu nome, glorificar a Tua pessoa, dar ao Senhor o louvor que lhe é devido. E tudo isso é possível, Pai, quando nós entendemos quem é o Senhor, quando nós entendemos o peso da salvação, quando entendemos aquilo que realmente o Senhor dá valor, ao que o Senhor verdadeiramente reconhece, ao que verdadeiramente o Senhor quer fazer. Deus, ensina-nos a compreender, ensina-nos a ter, meu Deus, este pensamento diante de Ti, para podermos, ó Deus, dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, prosperando, crescendo, aumentando para o Seu louvor, aumentando para a Sua glória, Pai. Precisamos, alcançamos a bênção que vem do Senhor, e o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é Deus que é pastor, que não falha em nenhuma das obras em que o Senhor executa. E assim, Pai, estamos aqui crendo, ouvindo a Sua voz, para a Tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Hoje, segunda-feira, mais um dia, dando continuidade ao trabalho que Deus nos tem mandado fazer em relação à nossa vida financeira. Irmão, é importantíssimo você então observar uma determinada característica em que você tem que ter. A Bíblia diz que o zelo do Senhor consome a pessoa que realmente ama a Deus, a pessoa que tem prazer nas coisas de Deus. E as coisas de Deus envolvem a prosperidade
prosperidade. Você precisa ter isso diante dos teus olhos. Seja você aqui da igreja, você de casa, você tem que ter essa característica diante dos teus olhos. Eu preciso prosperar. Eu preciso realmente ter a situação de que alegra a Deus. A maior alegria que Deus tem é o que nós vamos aprender a fazer aqui hoje. Você trouxe a sua Bíblia? Por favor, abra no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 17. Hoje nós vamos falar do quinto inimigo. Ele tem como responsabilidade destruir a vida de muita gente, baseado no apelo do mundo, nessas coisas que o mundo oferece e que muitos caem em tentação e se deixam levar por estas coisas do mundo. Isso é importante, você precisa compreender, você precisa entender essa realidade. Então nós já falamos do inimigo chamado desperdício, da ambição, falamos da vaidade, falamos da avareza e hoje vamos falar dos prazeres. E aqui em Provérbios capítulo 21, versículo 17, ele começa falando uma coisa muito importante que nós precisamos então levar adiante. Ele diz: necessidade padecerá o que ama os prazeres. Então você já tem que começar por aqui. Pastor, então quer dizer que eu não posso amar os prazeres? O prazer aqui quer dizer aquela satisfação que a pessoa tem na alma, que leva ela a gastar muito dinheiro. Ontem eu estava revendo algumas partes do jornal, não me lembro se foi Fantástico, se foi o Domingo Espetacular, um dos dois que eu estava revendo, acho que é o Domingo Espetacular, estava vendo uma parte. E aí tem um grupo aí que acha assim o máximo, né? Ele acha assim bacana as viaturas de polícia dos Estados Unidos da América, lá de Nova York especificamente. Aí eles fizeram um grupo e eles então compram carros, motos e tudo que tem semelhança com as viaturas de polícia de lá, seja moto ou carro. E eles então certamente gastam assim um valor. Aí o repórter perguntou sobre uma moto de um dos camaradas lá. Aí ele disse: olha, essa moto custa em torno de 50 mil reais. E o cara ficou abismado pelo valor da moto. Mas até então eu continuei ouvindo a matéria. E aí ela falou, foi passando aqui e ali. E aí uma outra pessoa falou que ela tinha um jipe, que ela tinha um caminhão, que ela tinha moto, que ela tinha isso, aquilo, outro. E aí a repórter perguntou assim: fala a verdade, esse seu hobby gasta muito dinheiro, né? É muito caro. Ela falou: sim, gastam muito dinheiro. E ela perguntou à repórter: você é o quê? Ela disse: eu sou empresária. E assim é a verdade. Ou seja, quando a Bíblia fala quem ama os prazeres, está se referindo às coisas fúteis da vida. Aquilo no qual satisfaz o seu ego, satisfaz a sua alma, mas é uma coisa fútil. Não faz o menor sentido. É um hobby. Não que você não possa fazê-lo, você pode. O que você não pode é ignorar o maior prazer que o homem tem que ter na vida, que é lá na carta de João. Ele disse: eis que tenho esse prazer de ouvir de vós que amas ou que praticas a verdade. Então, existe prazer que Deus quer que eu salte de prazer diante dele, mas o prazer de fazer algo benéfico, algo nobre, algo que exalte, algo que glorifique, e não propriamente um prazer pessoal. A situação está justamente na questão do prazer pessoal. Se você é do tipo que, para se sentir bem, gasta um dinheirão para comprar uma calça, uma camisa, um tênis, qualquer coisa que seja. Como ontem eu estava num lugar, e eu até comentei, não sei nem, acho que foi o meu filho, foi no sábado, e nós saímos lá de fora, tinha um carro parado lá, uma roda esportiva, e eu então até comentei com ele, falei: imagine você dirigindo um carro desse nas ruas de São Paulo. E é coisa assim para louco. E qualquer um que tem carro com roda esportiva, quanto maior a roda, é mais trabalhoso, gasta-se um dinheirão, mas o camarada, prazerosamente, ele vai lá e gasta dinheiro com aquilo. Isso é tão perigoso que eu me lembro, eu não lembro o ano, se não me falha a memória, 2005.
Eu estava num amigo fazendo um serviço num carro, acho que foi até lá em Osasco. Eu estava fazendo um serviço num carro e aí chegou um cidadão. Aliás, ele já estava lá e eu cheguei. E aí, quando eu aproximei com o carro, ele logo se aproximou e começou a falar do carro. Você via que o cidadão, quando ele falava do carro e das aventuras que ele teve com um carro semelhante ao que eu estava, os olhinhos dele até brilhavam. Você via que era verdade o que ele estava dizendo. Eu só percebendo. E aí no final de tudo ele disse assim: mas você sabe, chegou um momento que eu comecei a perceber que eu estava perdendo muito dinheiro com o prazer de ter esse carro, sem contar que era já um carro um pouco antigo, um pouco ultrapassado. O dia que eu entendi isso, eu me desfiz desse carro e hoje eu ando de carro zero. Na hora eu olhei para a cara dele e quase que falei, né? Fala Deus, né? Como diz aí o outro. E assim é o caso. Você tem que perceber quais são as coisas que você tem como prazer. Estas coisas podem ser uma armadilha que o Satanás colocou em você, e por conta desse prazer, você vai padecer necessidade. Você perde a oportunidade de comprar um negócio, de fazer um bom negócio, porque você se entregou àquele prazer. Alguns chamam de hobby, né? Uma outra ocasião também, uma dessas jornais aí, passou a respeito de um pessoal que corre lá no Interlagos, prova de arrancada. E aí começou a entrevistar um, entrevista outro, aí pegou um camarada com um Dodge Charger, Supercharger, um Dodge, um carro enorme, grande. Ele tem umas gradinhas no chão assim, na frente, parecido, para quem assistiu Velozes e Furiosos, aquele carro preto do Toretto, aquele lá, né, do principal ator lá. Aquele é o Dodge Charger, Supercharger. E alguns deles vêm com a gradinha assim na frente, né, parecido com essas grades da caixa de som aí. Você não vê nem o farol, você só percebe quando liga. E o cara tinha um daquele, um empresário. E aí o repórter foi entrevistando, entrevista um, entrevista outro. Aí chegou nele na época e perguntou: vem cá, você compete há quanto tempo? Ele disse: eu brinco aqui com o pessoal há quase um ano. Aí ele: bacana. E, poxa, seu carro aqui tem muita coisa, hein? Aí focalizou assim, o motor cheio disso, daquilo, outro e tal, aquela coisa toda. E o cara fazendo pergunta e ele foi respondendo, o empresário. No final de tudo, ele perguntou, o repórter, falou: vem cá, você já ganhou algumas provas? Falou: quase nenhuma. Não sei nem quantas, foram tão poucas que eu não me lembro. O meu carro ainda não é competitivo. Aí o camarada perguntou, disse: esse esporte é caro, nesse hobby é caro, não é? É caro. Quanto você já gastou nesse carro? Falou: só no motor, R$70 mil. E ó, faz tempo, muito tempo que eu vi essa entrevista. Só no motor. Um carro daquele, hoje, por ser considerado um carro raro, não se compra por menos de R$100 mil. Um dia desse eu vi um vendendo um carro aí, né, considerado raro, eu esqueci o nome, a marca do carro, R$150 mil. E tem gente que compra, para quem não conhece. Ou tem um amigo que ele tem uma Caravan e um Opala 79, um 79 e outro 78. Ele comprou, foi reformando, ele investiu lá numa coisa aqui, outra lá, mas fez para ganhar dinheiro. Tempos atrás, ele queria, cada um deles, 70 mil conto. Eu falei: rapaz, mas isso é caro assim? E as pessoas pagam. Aí ele disse um tempo atrás que alguém ofereceu para ele 55 mil. Não quero não, eu quero 70. E vende, impressionante. Mas que prazer tem isso? Nenhum. Só serve para o cara chegar ali na Interlagos, alinhar o carro, como costuma dizer, acelerar, chegou lá, já não sei quantos metros são o espaço da corrida, 150, parece, sei lá, 160 metros, que é o tempo que se corre lá para poder ganhar ou não aquela corrida. Só. Não gera problema, aliás, não gera benefício para ninguém, não alegra a vida de ninguém, não traz absolutamente nada de benéfico. Esse é o grande problema. Tempos atrás eu soube de um cidadão que o prazer dele é informática.
O camarada conseguiu montar um computador de R$100 mil. Quando eu ouvi, falei, não acredito nisso, irmão. Falei, é verdade. Conheço pessoas que são da área, fizeram lá uma análise do computador dele, vale R$100 mil com o monitor. Você está de brincadeira? Eu insisti pro cara. Falou, não, é verdade. Eu também fiquei assustado, porque eu não conheço muito. R$100 mil um computador. Não, porque tem que ser rápido, tem que ter tecnologia tal, memória não sei do que e tal. Diz ele que cada memória que tem no computador, são 3 que tem, parece, ou são duas memórias. Cada uma delas, só a memória custa R$15 mil cada uma. E provado, realmente vale isso. Mas o prazer dele era informática. Passava necessidade. Isso aí eu sei que já passou necessidade, já passou apuro. Mas tem um computador de R$100 mil. Só ele mexe, ninguém chega perto. É quase que um ídolo para ele. Quando a Bíblia fala dessa situação de prazer, está se referindo a esse tipo de coisa. É aquela pessoa que se entrega, como dias atrás, alguém falou que gastou meio milhão de reais em plásticas. E aí a repórter perguntou, mas você tinha necessidade de alguma delas? Não, é porque é moda, porque não sei o quê. Um outro, uma vez, foi num determinado local e ele fez lá, colocou lentes, acho que é lente, nos dentes. Cada uma na época, R$3 mil. Você sabe que nós temos 32 dentes, né? Em média. Em regra, é de 28 a 32. Passou disso, é desnecessário, segundo diz a ciência. Então, menos de 28 está faltando. Isso pela regra, né? E mais de 32 é exagero. Aí faz o cálculo, rapidinho. E esse aí fez questão de fazer na boca inteira. É assim. Assim é o homem. Se você fizer o cálculo rapidamente, a cada 10 dentes, 30 mil. 100 mil para poder ter um sorriso parecido com a atriz, não sei das quantas, parecido com o Beltrano, com o Ciclano. É isso que a Bíblia traz aqui. Entrou numas de você amar prazer, que não tem efetividade nenhuma, não traz benefício nenhum, mas você se entrega àquele sentimento, àquela sensação, que seja de andar num carro que tem roda esportiva, que tem um barulho diferenciado. Conheço um que ele tem uma empresa de escapamentos, profissional, trabalha. Um escapamento hoje, meia boca, para você ter um carro aí, para quem gosta, aquele som de carro esportivo, com aquele som diferenciado que tem, que muito chega até encher o saco, custa em torno de R$2.500 a R$6 mil. Só pelo prazer do barulho. O prazer de ouvir o barulho. O escapamento não faz o carro ficar mais rápido, não diminui nem aumenta, não muda em nada, é só o barulho. E muitos vão lá. Aliás, ele trabalha só agendado. Tanto serviço que tem. É assim. Agora, essa mesma pessoa, se você chegar para ela e falar, amigo, vamos ali no mercado comprar 30 cestas básicas, no valor que seja de R$200 cada uma, aquela bem básica mesmo, vai dar R$6 mil. Não, aí, não, mas aí muito dinheiro, poxa, aí não dá não, aí, poxa, complica. Aí o infeliz vai lá e faz um escapamento esportivo ao gosto dele e paga R$6 mil assim na boa. E se for questionar, ele fala, não, eu paguei em 10 de 600. É assim. É por isso que tem tanta gente, inclusive entre nós aqui, que aqui estamos, podemos estar no quadro daqueles que sofrem necessidade, porque o prazer fala mais alto. Mas o prazer não fica só aí não. O prazer também significa, sabe o quê? Você ter o prazer ou sentir-se satisfeito em defender uma causa injusta. Eu já vi mãe, já vi pai ter problema com o filho em casa, ter problema com parentes em casa, porque se não tiver no final de semana, aquele dia do lanche, aquele dia da pizza, aquele dia que seja lá de uma comida diferenciada, como alguns já dizem, meu final de semana não é o mesmo.
Eu conheço alguns que, quando existia, né, a Blockbuster, que foi tão famosa aí, locadora de filme, e eu conheci um que final de semana, dinheiro de dia de hoje, vamos trazer para o dia de hoje, ele gastava assim em torno de 200, 150 a 200 reais só para assistir filmes. Eram as locações que ele fazia locações de vários filmes, às vezes começava na sexta à noite e acabava domingo à noite, e só dormia no extremo, só faltava colocar o reloginho para despertar, para acordar mais cedo, para ter mais tempo de assistir filmes de 1h30, 2, e está tudo certo. Pega essa mesma pessoa e fala: amigo, está aqui, ó, esse livro aqui fala a sua vida, ele te dá estrutura e conhecimento para você vencer na sua vida amorosa, que está uma desgraça. Aí não dá, não gosto de ler, pastor, difícil, é complicado. Chega para uma pessoa que diz que quer crescer na vida, quer ter, enfim, um futuro melhor, uma coisa assim, tá bom, eu vou pagar uma faculdade para você, vou pagar uma faculdade, sei lá, de filosofia, de direito, são faculdades que exigem muita leitura. Aí o camarada diz: mas eu não gosto de ler, eu não tenho esse prazer na leitura, e é um prazer bom, aí ele não tem. Aí um prazer ruim, como também conheço pessoas aqui da quebrada aqui, que todo final de semana, sem exceção, esses dias eu perguntei para alguém que conhece ele ainda, faz muitos anos que eu não o vejo, mas mesmo depois de crente, estou na igreja há 27 anos e conheço ele já há uns 30, pelo menos. E aí, já estando na igreja um tempão, pelo menos uns, antes de eu chegar aqui, então uns 10 anos atrás mais ou menos, um pouco mais, menos, eu perguntei para a pessoa: e o fulano? Tá do mesmo jeito, gasta um dinheirão. Vamos colocar no dinheiro de hoje 500 a 600 contos todo final de semana. Ele só almoça na região praiana, sábado e domingo. Ele vai na sexta noite, aí no sábado já está por lá e tal, fica o dia todo, aí faz lá uma pousada, alguma coisa assim do tipo, pega de um determinado horário no sábado, vira por domingo, fica por lá mesmo, aí domingo curte mais a praia, come mais um pouco, aquela coisa toda, e volta, meramente pelo prazer. Detalhe: mora de favor, de aluguel. É a vida, querido. É por isso que é tão importante você saber das coisas, para você não confundir, não viajar na maionese e achar que Deus vai dar aval para você gastar dinheiro onde quiser, para suprir os seus prazeres. Nosso Deus supre necessidade. Agora, se o prazer for de glorificar Deus, pagando a reforma do piso da igreja aí, 20 pau, aí é outra história. Se o prazer for, como eu já falei aqui, de um pastor que tem uma necessidade, que eu estou até devendo uma satisfação para ele, de comprar uma prótese. Teve um problema diabético, daquele que nada controla, caiu lá uma madeira no pé dele, ele é marceneiro, e por conta disso infeccionou aquela coisa toda e infelizmente perdeu o pé. Aí depois cortou mais um pouquinho, está na altura da canela. Ele tem que comprar uma prótese. Começou com 12 mil, chegou a 9. Tinha 2, deu de entrada, falta 7. Ele nem pede o dinheiro, ele está atrás de alguém que possa emprestar o cartão para ele ir lá comprar, que faz em 10 vezes, para ele pagar 10 de 700. Até hoje ele não conseguiu, faz meses. Eu falei para ele: amigo, lamento, se eu tivesse condições, aliás, se eu tivesse um cartão, eu te emprestaria, mas estou tentando com uns e outros aí que eu conheço. Quer dizer, procura entre as pessoas quem teria o prazer de ajudar um cara desse. Você não encontra. Mas ele vai lá e gasta 7 mil conto, paga 10 parcelas de 700 para uma roda esportiva do carro dele. Ele tem prazer de comprar, que seja uma coisa até fútil na vida, ele tem prazer de fazer. E é esse o grande tropeço das pessoas. Olha o que ele diz aqui mais. Ele diz: necessidade padecerá. Veja, está falando no futuro. Sabe por quê? Porque quando você está ali naquele envolvendo com aquele prazer,
como esse camarada falou lá há anos atrás, ele diz, 2005, a gente gasta dinheiro, ele falou desse jeito, quando a gente tem prazer num carro, a gente gosta de um carro, a gente gasta dinheiro sem nem perceber o quanto já gastou no carro. E é verdade. E não é só no carro não, seja qual for o prazer. Conheço gente que gasta um dinheirão, o prazer dele, jogar bola. De preferência, terça, isso, aquilo, outro. Aí tem aquele rateio para poder alugar a quadra. Após o jogo tem o rateio para o churrasco, tem o rateio para bebida, para quem bebe, aquela coisa toda. E conheci gente que fazia hora extras, dias que podia fazer, para ter um extra, para poder participar lá do futebol, que era o grande prazer dele. Não sei se tem ainda, tem aquela, subindo a Savarado lá direito, tem uma quadra ali ainda, não tem? Perto dos prédios. Então, era a morada dele, a morada do cara era ali. Queria encontrar ele, não sei o nome, tem nome lá? Não lembro, mas tem ainda. Pois é, era a vida do cara. Deixava de pagar a conta em casa, deixava qualquer coisa, mas deixar de participar de jeito algum. Fazia tipo um campeonatozinho, aquela coisa toda, mas eu fui lá algumas vezes com eles e era aquela festa toda, cerveja, bebida e churrasco e aquela coisa toda. E não é uma coisa tão baratinha, mas o cara gasta e se deixa levar. É o prazer daquele que se envolve e que gosta tanto de usar determinadas marcas e por aí afora. Todos esses prazeres que envolvem a nossa alma, mas é algo fútil, Deus não participa. Deus alegra o coração. Ele traz para mim prazer de espírito, prazer de alma. Prazer de coração, prazer do espírito, e não me fazer feliz porque agora estou usando o relógio que eu quero, agora estou feliz que finalmente eu comprei tal coisa. Ele não tem esse tipo de operação. Tem até um versículo que cada tradução muda, você achou lá? Então, mas tem um versículo que Jesus estava falando com os fariseus, e ele diz assim: o que vocês dão valor e acham importante, para Deus o que é aprazível ou louvável diante dos homens, diante de Deus é desprezível. Por isso, alguém já disse, é impossível você ser um crente realmente dado, levado às coisas de Deus e não cair nessa tentação. Porque lá em Lucas fala da situação das sementes, e fala que a semente que cai entre os espinhos traz lá a informação. Que informação? Vamos ler lá, Lucas capítulo 4. Aliás, Marcos capítulo 4, melhor. Marcos fala com mais detalhe. E Jesus estava falando ali sobre o semeador. E aí ele vai falando, vai dizendo, tal. E ele vai explicando para os discípulos. Versículo 13, 4 de Marcos 13, versículo, diz: e disse-lhes, não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas não tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que receberam a semente entre os espinhos e que ouvem a palavra, mas os cuidados do quê? Os cuidados do quê? Deste mundo, e os enganos e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam o quê? E a pessoa ou a palavra fica o quê? Infrutífera.
Essa é a estratégia de Satanás. Repare que ele deixa claro aqui, o outro fala um pouquinho diferente, mas ele deixa bem claro sobre a característica, mas os cuidados deste mundo. E aí envolve o quê? Os prazeres, as satisfações, seja de comer uma determinada coisa, de estar numa determinada coisa, de ir num determinado local. É chamado, como diz aí, a indústria do entretenimento, né? Entreter, que quer dizer distrair, distrair com satisfação, com prazer. Entretenimento pode ser assistir filme, dar risada com filme de comédia, que seja um outro prazer qualquer. E muitos gastam enorme quantidade de dinheiro nestas práticas. E Deus não compactua com isso. E isso eu estou falando para um povo santo, para um povo separado, para um povo que tem a graça da parte de Deus, cujo prazer está em Deus a todo momento. Pastor, então quer dizer que eu não posso ir num restaurante, que eu não posso sair com amigo, não posso fazer um churrasquinho em casa, não posso nada disso? Pode, de vez em quando, não por dependência, e você tem que ter um prazer muito maior em fazer algo benéfico por alguém do que chamar um amigo para fazer um churrasco em casa. Até pode, mas a minha alegria deve ser muito maior eu meter a mão no bolso sabendo que o irmãozinho precisa de um remédio, um Doril que seja da vida, ou que seja lá um paracetamol, qualquer coisa do tipo, e eu enfio a mão no bolso e ofereço. Está aqui, ó. Porque o remédio tem a ver com saúde. Saúde é fundamental, necessária para uma vida, fundamental. O churrasco não. A comida ali, aquele prazer ali é passageiro. É como eu falei um dia para uma pessoa, eu falei, amigo, é legal você fazer uma festa, né? Convidar os amigos, comemorar com eles a grande data da sua vida, do seu casamento. Mas vale mais o quê? A festa ou a sua esposa? É minha esposa. Então, ignora. E tem gente que é assim. Conheço gente, inclusive esse aí, eu conheci assim de tabela. O camarada vendeu o carro, e era um carrinho razoável, uma BMW, para você ter ideia. Vendeu o carro, fez isso, aquilo, outro e tal, para fazer a grande big festa do casamento. O amigo dele fez muito mais. Ele gastou na época, achei 45 mil. E ele até brincou, gastou 45 mil e no dia lá da cortar a gravata, ainda conseguiu um valor razoável. Tem um pessoalzinho melhorzinho lá, e ele conseguiu quase 6 mil reais lá cortando a gravata. Isso porque o tio dele, um pessoal da alta, já deu 1.000, deu não sei quanto e tal. Mas enfim, ele contando, pastor, eu vendi o meu carro, fiz isso, aquilo, outro e tal, e né, Deus abençoou, deu certo, foi a festa. Um amigo dele fez a mesma coisa, ele gastou 40. Um amigo dele fez a mesma coisa, gastou, estou falando para vocês de 2015, 6 anos atrás. O amigo dele fez a mesma coisa, gastou 70 mil. O casamento durou 3 meses. Simples assim. É futilidade. É pessoa que quer, né, de alguma forma, vamos fazer, porque afinal de contas, nossos amigos, nosso meio social, né, eu quero algo assim memorável. O importante é tirar foto, mas ela quer a foto com fulano, com beltrano, porque afinal de contas, e blá blá blá. Tá bom. É fútil, é meramente um prazer da carne, não tem efetividade alguma naquilo que você está fazendo. Esquece, não vai trazer benefício nenhum para você. Ao contrário, poderá levar você a padecer necessidade. Eu falei para uma pessoa que todo ano fazia uma viagem para o Nordeste e levava aquela sacolada e trazia sacolada. Um dia a gente conversando, eu falei, amigo, você tem certeza que é uma coisa que te agrada? Você fica feliz com isso? Põe no papel, vamos colocar no papel aqui, nos dias atuais, o valor da passagem, colocou no papel. O que você gasta, o que você traz de comida de lá, e o que você leva. Aí ele olhou para minha cara assim, espantado, ficou nítido na cara dele, sabe o quê? Que ele nunca tinha feito essa conta. Tem dinheiro, vai gastando. Preste atenção numa coisa. Você vai perceber se você tem condições de crescer ou não. Você é um empresário ou um comerciante.
E você tem cálculos a fazer. Hoje eu conversei com um dono de estacionamento num lugar top e disse: pastor, está fraco, está muito fraco. Com certeza tem carro bastante lá, mas ele deve pagar miseravelmente ali de 15, pelo menos uns 15 mil reais de aluguel. O cara tem que faturar só para pagar o aluguel diário 500 conto. Hoje é preço único lá no estacionamento, é 10 conto. Então ele tem que ter pelo menos 50 carros girando ali só para pagar o aluguel. Mas e a água, o telefone e a internet e os funcionários? Como é que fica? Essa é a visão do empresário. A visão do pobre, ou daquele que não quer crescer: meu salário, quero receber meu salário, que se dane lá o patrão, trabalhei e quero receber. Essa é a característica. Um dia eu falei para o irmão aqui nessa igreja, ele ficou olhando para minha cara e falou: pastor, eu sempre tive cabelo de pobre então, porque eu nunca me preocupei com isso. Pois é, o rico trabalha baseado em orçamentos. Bom, o orçamento desse ano é X, então vamos ficar aqui dentro. Vai gastando, vai diminuindo, vai gastando, vai diminuindo. Chega uma hora que chega, faz tal coisa, não dá, meu orçamento não suporta. O pobre não, é 10 conto, é 10. É 10 aqui, é 20 ali, é 30 lá, 40, 50, final do mês, 3 conto. O rico não. Uma vez eu vi um cara falar, ele falou um monte ali na Sabará, tem uma feira ali, na altura do número 2000 da Sabará, onde é a antiga Silvânia que fechou. Ali tem uma feira. E aí houve lá uma certa discussão na feira. E a discussão se deu porque um camarada estava brigando por causa de um tomate lá que ele pegou, acho que estava estragado, não sei, ou ferido, machucado, né, que fala, e queria trocar, e o cara ficou brigando. Aí no final das contas o cara falou assim: tá vendo, esses caras miseráveis aí, ó, esse cara é dono disso, dono daquilo e tal. Ele era dono de várias casas de aluguel ali, aquela coisa toda e tal, só que ele era empresário também. Aí quando acabou a discussão, eu virei para o camarada e falei: esse cara aí tem atitude de pobre e o outro tem atitude de rico. Por quê? Naquela época, recentemente eu estava conversando com meu pai, isso 92, e ele então falou, ele contou para mim na época, que eu não lembro exatamente os detalhes, mas na época a gente estava conversando sobre a empresa onde ele trabalhava. Meu pai trabalhou, a última empresa antes de aposentar foi a Coca-Cola, ali naquela avenida nova na Sabará. E ali ele ficou até se aposentar. Então ele trazia algumas informações. E na época a gente tinha conversado recentemente sobre o lucro líquido da Coca-Cola, que tem o bruto e o líquido. Da Coca-Cola naquele ano, eles ganhavam 5 centavos por litro. Aí você diz: meu Deus, 5 centavos. E aí eu virei para o cara e falei assim: essa é a visão do rico. O rico vive de multiplicação. Ele pensa nos centavos. O pobre, o rico vai dar uma caixinha, o miserável dá R$2. E ainda perde troco se deixar. O pobre compra, faz, acontece, já mete a mão no bolso, dá logo 10 conto. Leva. A diferença de um para o outro, claro que existe o rico miserável, o rico mesquinho. Mas a visão do rico é baseada em multiplicação. Tudo para ele é multiplicação ou divisão. É o caso aí, pago 15 pau de aluguel. Aliás, 15 mil de aluguel, que seja o caso. Se eu tenho 30 dias, eu tenho que dividir isso aí, vai dar 500 conto por dia. Eu tenho que multiplicar o número de carros que eu vou ter que vender, aliás, ter no estacionamento por dia, para mim suprir as despesas e no final das contas sobrar o troquinho, senão eu estou lascado. Simples assim. Eu tenho que ter essa visão. Se eu não tiver essa visão, Deus não pode nem me prosperar, irmãos, e nem você. É por isso que o desperdício é tão importante. Eu já falei para vocês, lá em Barueri, uma pessoa no Jardim Belval, onde eu inaugurei uma igreja em 97, ela perdeu a inscrição na prefeitura, porque ela recebeu uma visita assim, surpresa de alguém lá da prefeitura, e lá a cesta básica que eles dão era top, acho que ainda é.
top, inclusive produto de limpeza e tal, de higiene, era completaça. Mas Alphaville é que mantém, né? Barueri, Alphaville é um bairro do município de Barueri, então a arrecadação lá é alta. Lá tem um hospital, que nem hospital particular, tem coisas que nos hospitais públicos lá de Alphaville, de Barueri. Então era a cesta básica. E ela foi desinscrita, se é que existe essa palavra, porque alguém pegou em fases diferentes e épocas diferentes um grande desperdício de comida jogada no lixo. Detalhe, ela tinha geladeira. Mas por que ela fazia aquilo? De graça. Então, tem um livro, eu não sei se o tema do livro é esse, mas esse livro traz a informação, deixando claro para nós que a graça não é de graça. E o que ele quer dizer? Para você conhecer a graça de Deus e usufruir, você tem que pagar um preço. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se dedicar. Tem um preço para você atingir um nível para viver a totalidade de Deus. Então, muitas são as pessoas que não conseguem fazer isso. E detalhe, anos atrás, quando entrou o real, se não me falha a memória, foi no meio de 94, que começou, saiu da unidade real de valor, assim, o RV, né? E ficou só o real. Foi 94, não me lembro o mês. Mas enfim, quando isso aconteceu, 93, não me lembro bem, 93 ou 94 aconteceu a mudança. Um ano depois, aproximadamente, ou um pouco mais, foi feita uma reportagem para mostrar que nós, povo brasileiros, somos o povo que menos valoriza o dinheiro que ganha. É assim. Ou seja, ainda muitas são as pessoas que estão da mesma forma. E aí, os espertalhões aí fora, que sabem que muitas das pessoas se entregam completamente ao prazer e não à necessidade, ao que é fútil, aliás, o que é útil, mas sim o que é fútil, então eles metem a faca. Não tem motivo. Uma vez, eu não sei se você viu essa entrevista, tem na internet. Veio um bambambam do automobilismo mundial, né, de montadoras mundial aqui no Brasil. E aí ele veio, deu palestra, fez aquela coisa toda. No final de uma determinada palestra, perguntaram o que todo mundo fala: por que carro no Brasil é tão caro? A resposta é automática: porque aqui a carga tributária é muito alta. Ele fez os cálculos, usou como tese para a defesa dele um Corolla, comparou um Corolla top aqui no Brasil, na época era 78 mil, e esse mesmo Corolla em dólar nos Estados Unidos era 38. E aí ele explicou toda a carga tributária e disse: isto não é verdade. E aí ele falou assim: como já se diz lá fora, brasileiro é apaixonado por carro, e os preços que se praticam aqui no Brasil só existem porque, desculpa, estou na casa de vocês, estou no território de vocês, mas que brasileiro é trouxa. O cara nos chamou de trouxa aqui na cara dura. O cara veio lá do raio que o parto xingar a gente aqui. Mas não falou por um acaso, irmão. Ele não falou por um acaso. Ele falou baseado em estudos, em conhecimentos e situações de antropologia, que chegou a essa conclusão. E esta é a mais pura verdade. Dentro do aspecto prazer, satisfação, futilidade, Deus não compactua, Deus não trabalha desta forma. Ele não tem essa disposição. Qual que é o versículo aí, senhor? Lucas 16, 15. Abrem. Tem tradução que fala abominação e outros fala desprezível. Olha o que diz aqui: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração, o vosso coração, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é o quê? Abominação. Tem tradução que diz: o que diante dos homens é importante, para Deus é desprezível.
E você tem que fazer uma opção, irmão. Você quer prosperar segundo a regra de Deus? Esteja gerando prazer em Deus e tenha prazer da parte de Deus. Não saia dessa regra nunca. Não saia dessa regra. Uma vez, eu até falo, né? Como diz o apóstolo Paulo, a gente fala, tem que vigiar para a gente não ser descredibilizado. Um dia eu cheguei, contei toda uma história, nota fiscal na mão. Falei, pessoal, se você for ali fora, tem lá o meu carro, eu coloquei uma roda esportiva. E antes que você ache alguma coisa, deixa eu explicar. A roda do carro estava ruim, torta, empenada, não valia a pena reformar. Eu fui até um local onde vende roda original do carro e eu lembro até o preço. A roda original do carro era R$350, R$330. E lá tinha uma roda original de um carro superior a esse, que era um Tempra Turbo, e essa roda é feita para isso e aquilo outro, para suportar a velocidade e tal, e a diferença era R$50. Por isso, eu aproveitei a oportunidade e comprei essa esportiva, original Fiat, por essa e essa razão. Já estou falando para ninguém, fica lá falando, lá comprou um carro, uma roda esportiva. É sempre assim, né? Estão sempre preparados para nos apedrejar, seja quem for. Mas o caso é esse. Deus não compactua com prazeres. Não tem a ver com Ele. O que para os homens é elevado, seja posição, seja uma aparência, seja dinheiro, seja lá, sei lá, um sucesso, uma realização, para Deus é abominação. Tem tradução que fala, é desprezível, é inútil. Então você tem que fazer uma escolha. A quem você quer ter, aliás, você quer receber prazer da parte de quem? Pastor, da parte de Deus. Pois bem, existe uma forma de dar prazer a Deus e receber. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Aqui ele dá a deixa sobre duas características, daquele que obedece a Deus e aquele que não obedece. Diz assim, porque ao homem que é bom diante de quem? Eclesiastes 2:26. Aquele que é bom diante de quem? De Deus. Tem tradução que diz assim, porque é o homem que é bom diante dele. Então, você tem que se procurar ser bom diante dele, diante de Deus. Diante daquilo que Deus manda você fazer, faça bem feito. Faça com toda a sua destreza, com toda a sua alegria, com toda a sua satisfação. Você tem que ser bom diante dele. Aí diz assim, se eu for bom, se nós formos bons diante de Deus, dá, aquele que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que o ajunte e amontoe e dê ao que é bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição ou seja, se você for um pecador, você vai lutar, vai conquistar, vai viver grandes aflições, como ele diz aqui, é algo vaidoso, aflitivo, e no final de contas você perde tudo aquilo. Só ao que é bom diante dele. Aquele que é bom diante dele, ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. E essa alegria aqui envolve os prazeres que temos, que seja de ajudar alguém, de fazer alguma coisa para alguém, e não que a gente tenha que sair falando para todo mundo, tocando trombeta como Jesus disse. Mas você sente-se realizado, você se sente feliz de ter feito algo benéfico por alguém. Você tem uma satisfação em fazer isso. Essa é a regra. É assim que tem que ser. É assim que você deve buscar a Deus e fazer por Deus uma coisa dessa. Ontem, na mesma matéria, passou esse negócio aí que eu falei dos fúteis lá que gostam de gastar dinheiro imitando ou brincando de ser policiais americanos, gastam uma fortuna. Aí no mesmo jornal passou uma mulher que adotou, vamos dizer assim, como se fosse isso, uma mulher que adotou uma outra que conheceu no hospital.
Uma estava no hospital, lascada, jogada lá, ninguém queria, parece um lixo, foi abandonada, sei lá. Não peguei muito, que eu estava fazendo uma outra coisa, estava só ouvindo partes. E aí, uma outra foi parar do lado dela na cama, lá no hospital, e as duas se conheceram e tal, não sei o quê. Uma delas tinha casa, família, e a outra não tinha nem onde cair morta, como disse. A que tinha família resolveu adotar essa outra, levou para casa. Ela tem problema de rins, ela faz hemodiálise, várias vezes ela se suja toda da roupa lá. A outra tem que parar os seus afazeres para dar banho na fulaninha, para poder ajudá-la. Nunca viu na vida. Se conheceram no hospital. Essa aí que levou ela para casa dela se comoveu com a situação da outra e levou ela para casa. Quem é que faz isso? E essa que levou ela para casa, vende, acho que marmitex, acorda de madrugada para poder fazer as comidas, tal, e a outra fica lá, só aspas, dando trabalho, doentezinha, tadinha, cheia de problema, e ainda tem que fazer hemodiálise, aquela coisa toda, comidas específicas tem que comer. De vez em quando, ela mesma, a fulaninha que foi adotada lá, falou que quantas vezes ela já chegava meio que chorando e pedindo desculpa. Fulana, você me desculpe, eu me sujei toda, eu não consegui ir no banheiro a tempo. Até comove ver a situação. Isso Deus chega junto. Isso Deus dá força assim para o cara ser, né? Deixa de ser que seja um ratinho, passa a ser um elefante para carregar uma cruz dessa. Agora, o camarada paga um valor enorme, gasta um dinheirão que não tem nem onde se somar, pelo prazer de um tênis, pelo prazer de uma futilidade, pelo prazer disso e aquilo outro. Deus não compactua. Não se esqueça disso. Deus não compactua. Não caia nessa tentação de, como diz a Bíblia, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor da terra. Sim, comereis o melhor da terra que seja útil. Essa é a característica, que seja útil. Se entrou a futilidade e a vaidade, já tem demônio. E infelizmente é assim que acontece. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem que deixar de ser levado por essas situações. A ansiedade, eu até pensei em colocar no lugar da avareza um outro assunto. Falei, não, vou colocar isso aqui. Na semana que vem nós vamos falar da ansiedade, mas já vou dar uma deixa. Onde o irmão falando para mim, falou, pastor, eu tenho uma besteira. E ele ligou para mim. Ligou mesmo, no domingo inclusive. Pastor, estou aqui em tal lugar, estou vendo um carro assim, assado. E o que o senhor acha? Eu falei, o que eu sei do carro? É isso, aquilo. Tá bom, então tá bom. E aí, tá. Falou mais nada. 2 ou 3 dias depois, eu falei um assunto com ele. Pastor, fechei negócio, comprei. Falei, mas como assim? Mas enfim. Aí ontem ele falando, pastor, cheguei no lugar, tinha oferecido 26 mil, o máximo que pagaram no meu carro. E aí eu fui no shopping, como diz aquele personagem, shop centers, né? Tem gente que ama gastar dinheiro, shop centers, né? É igual aquele personagem comediante lá. Então, foi no shop centers. Aí chegou lá e olhou o carro e tal, aquela coisa toda, legal, e o cara já apostou, já viu que estava babando pelo carro. Pago 28 no seu carro. Que bacana. Vou levar, vou fazer. Fez o contrato, e tal. 28 mil. E comprou outro 55. Bacana. Chegou em casa, foi ver e falou, caramba, esse carro é 50 mil, paguei 55. Simples assim. E por que foi 55? Porque é shop centers. Eu provo isso para você. Eu tenho amigo que tem agência de carro, e o mesmo carro lá dentro, 55. Fora de lá, na agência, lá, sei lá onde é a dele. Autonomista, Osasco. Agora ele está lá. Estava pensando que um dia, uma época ele estava lá perto de casa, Rio Bonito, e agora ele está na Autonomista. O mesmo carro lá na Autonomista é 5 mil mais barato. Mas por quê? Porque aqui é shop centers. Simples assim. Mas as pessoas amam isso, cara. As pessoas amam vaidade, frescura. Então tá bom, paga o preço.
E quem está lá atrás oferecendo o produto, o prazer, a satisfação, ele sabe disso. Ele sabe que grande parte das pessoas não medem esforços para os seus prazeres, para as suas satisfações. Ele sabe que muitas são as pessoas que, por conta das suas vaidades, gastam o que for necessário para se realizarem, com algo fútil, sem o menor valor. E quem usa esse sistema? O diabo. Fascinação das riquezas, coisas fúteis, que aprende a pessoa, sufoca a palavra não faz a obra completa na pessoa, porque os prazeres que ela tem, ela se entrega à vaidade ou ansiedade. Eu falei, irmão, mas por que você foi comprar o carro naquele dia, cara? Você me ligou, eu achei que você estava vendo só apenas um carro. Você tinha necessidade? Até brinquei, estava matando cachorro a grito. Pastor, depois eu até tentei devolver aquele rolo todo, o senhor não tem noção, mas é inocência, burrice, sei lá. Pelo menos reconhece. Mas é assim, o mundo é assim. Eu vi, é lindo, é maravilhoso e tal. Eu já falei para vocês aqui de uma irmã, ela fez questão de dar testemunho lá no Grajaú. Essa irmã, eu comecei a falar sobre muitas pessoas são desperdiçadoras, não sabem ser econômicas, não é ser avarento, ser econômico é diferente. E ela então não dá oferta, não guarda dinheiro por exageros e desperdícios. E aí eu falei, a irmã fez questão na hora do culto, pastor, posso dar um testemunho? Ele falou, pode. Só fez aí a peregrinação? Eu quase nem participei. E quando participei foi aquela luta. Mas aí eu tinha um casamento da uma pessoa da família. E eu fui na José Paulino comprar um vestido. Fui na loja aonde eu sempre costumo ir. E eu entrando ali na loja, indo para lá, aquela vozinha de Deus falando comigo, comprei não, só ver o preço, comprei não. Mas enfim, eu estou acostumada, vendedora simpática, comprei 180 conto. Quando eu desci 3 lojas para baixo, o mesmo vestido, eu fiz questão, eu entrei, eu pedi até perdão para a moça, porque eu enchi a paciência dela, eu vi a etiqueta, eu vi o fabricante, o desenho, tudo igualzinho, 150. Falei, pois é. A senhora aprendeu, né, irmã? Claro, aprendi. Então o caso é esse, irmão. Essa é a situação. Não tinha motivo algum, ela mesma ficou indignada por isso, não tinha razão alguma dela ter pago ali 180 e 3 lojas para baixo tinha o mesmo vestido, 150. Isso foi 2012, hoje já seria uma boa economia, imagine 2012. Então o caso é esse, você precisa entender essas regras. Então não caia na tentação de achar, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu sou patrocinador, eu sou ancião, eu agora sou parte dos valentes, dou o X lá, o 100 todo mês, então gasto como quiser, gasto aonde eu quiser, estou com vontade, eu vou lá, compro e como, estou com vontade, eu vou lá e faço. Cuidado, quem ama os prazeres, padecerá a necessidade. E tem mais para a gente finalizar, volta lá. Provérbios 21, 17. Diz aqui, necessidade padecerá o que ama os prazeres. Uma definição, aí vem a segunda. E o que ama o vinho e o azeite, nunca o quê? Enriquecerá. Por quê? O vinho era fonte de alegria e satisfação para o judeu. E o vinho também era parte do qual ele vivia, vendendo e fazendo sua renda e suas necessidades baseado em vinho. O azeite era tão valioso que lá em Israel, o azeite era considerado, eles chamavam o azeite de ouro líquido, de tão valioso que é o azeite verdadeiro deles lá, prensado a frio e aquela coisa toda. Não esse azeite que a gente conhece aqui, isso nem é azeite. Uma vez eu falei aqui já para vocês, o camarada me mostrou lá, eu acho que era 400 ml, agora eu não lembro se era 400 ml ou 700. Acho que era 700 ml, uma garrafa toda top, então não sei o que, 70 conto. Isso faz aproximadamente uns 10 anos. Falou, pastor, o senhor gosta tanto de azeite, né? Vou mostrar para o senhor o lugar. Aí ele mostrou lá, falou aqui, aqui, isso aqui é azeite, isso aqui é top, garrafa azulada, toda cheia de frescura e tal, 70 conto. Agora eu não me lembro se era 700 ml ou era 400 ml, mas faz uns 10 anos ou mais que isso aconteceu.
Simples assim. Falou, isso aí que a gente acha que é azeite, você não tem noção do que pode ser isso aí. Mas em regra é isso aí. Então, para ele, tanto é verdade que a viúva a falecida, aliás, a viúva que foi falar com Eliseu, ela disse: Senhor, meu marido temia a Deus e ele morreu e me deixou com dívida. Eu e os meus filhos seremos vendidos para pagar a dívida. O Eliseu perguntou para ela: mas você não tem nada? Ela disse: não, sua serva não tem nada, a não ser em casa uma botija com um pouco do quê? Azeite. Olha como ela é valioso. Ele disse: então vá para casa, peça para os seus vizinhos várias vasilhas vazias. E interessante, eu às vezes dou bronca. Hoje eu dei uns cutucados em uns e outros ali, que eles têm dificuldade de ouvir palavra por palavra e ser conciso. O Eliseu disse: vá aos seus vizinhos e peguem vasilhas vazias. E aí ele disse: não poucas. Se ela fosse tapada, ia pegar umas 2, 3, ia morrer de fome, e depois ia dizer que Deus que não fez. Ela levou a sério. Pegou várias vasilhas, ali falou: entra na sua casa, fecha, você e seus filhos, fecha a porta. E aí você pega o azeite e põe um pouquinho na vasilha. E aí o azeite vai, aí ela colocava um pouquinho, enchia até em cima. Sabe Deus o tamanho das vasilhas. Mas dá-se a entender que eram muitas. E aí, assim ela foi todo o processo. Uma hora ela colocou numa vasilha lá o azeite, e aí encheu até em cima, e aí ela disse assim para o filho dela: dá-me aqui mais uma vasilha. E o filho disse: acabou. Quando ele acabou de falar acabou, o azeite parou de multiplicar. Mas era o suficiente, tanto era o azeite, que o Eliseu perguntou, ela foi e contou para o Eliseu, e aí ele disse: agora faz o seguinte, vai, vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. Garantiu o resto da vida da mulher, aquela quantidade de azeite. Você vê como era valioso o negócio. Ele está querendo dizer aqui o seguinte: aquilo no qual tem o devido valor, como ele diz ali, quem ama os prazeres, e o que ama o vinho ou o azeite nunca enriquecerá. Porque ele ama se usufruir daquilo, ou não quer se desfazer daquilo, Deus não tem condições de enriquecê-lo. Tem coisas na sua vida, querido, que serve para você gerar dinheiro, e tem coisa que é para você utilizar. Tem coisa que é fazenda, e tem coisa que é a sua porção. Deus sabe o que faz e conhece a nossa necessidade, a nossa estrutura, mas você precisa ter essa regra. Volta lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, vou acabar com ele aqui que me veio o coração, e é importante esse versículo. Eclesiastes 5, capítulo, o versículo 19, ele diz assim, ó, é tudo vizinho aí, né? E quanto ao homem a quem Deus deu. Então Deus dá, querido, Deus dá prosperidade, Deus dá riqueza, Deus dá ideia, Deus dá força para você ter isso tudo. Ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e deu-lhe poder para delas o quê? Comer, né? Não é abusar não, e tomar o quê? A sua porção. Aí vem o prazer que Deus quer que você tenha e eu tenha. Aqui está no sentido igual. Diz, tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. E isto é dom de... Então Deus quer que eu tenha gozo, satisfação, prazer, mas não em futilidade, e não me sentir mais bonito que a calça de marca, porque é isso e aquilo outro. Pode ter, pode comprar, porém não pense que Deus põe a mão para você ter essas porcarias ou futilidades. Deus não compactua, Deus não trabalha dessa forma. O dia que você assim entender, é necessário que você entenda. Dias atrás conversei com uma moça, e ela tem lá um problema sério de hormônio, e aí nasce pelos em alguns lugares e tal, principalmente na região do queixo, que é hormônio, enfim. E aí ela conhece não sei quem lá, o tio dela, não sei, conhece não sei quem, que trabalha, acho que na Bahia. E aí tem um negocinho, ela me mostrou, um negocinho desse tamanho, pensa num troço pequenininho, que é já, né, útil, mas muito caro, desse tamanhozinho o negócio. Ela mostrou, falou, pastor, cada um desse aqui, agora não sei se é 170 ou 150 reais, um negocinho desse tamanho. Mas
né? Aí tem uma situação até de saúde e de aparência que faz parte. Aí ela até brincou, falou, agora eu estou usando menos que eu uso a máscara, então não preciso esconder, mas é saúde, é necessidade voltada para a saúde. Deus vem junto. Agora é frescura, é uma maquiagem, eu não sei das quantas, que não leva a lugar nenhum, a não ser para deixar a pessoa cheia de satisfação e prazer, porque está pintadinha e está bonita. Deus não compactua. Entenda isso. E aí vai se cumprir o que diz Eclesiastes: aquele que é bom diante dele, aquele que quer comer a sua porção, gozar do seu trabalho, aquele que quer ter algo útil na mão, aquele que quer ter dinheiro que seja para ajudar alguém que precise, alguém que quer ter dinheiro que seja para manter um orfanato, Deus assim querendo, para poder ajudar e apoiar alguém, esse Deus está junto, esse Deus apoia. Ontem, enquanto eu estava vendo essa matéria da mulher que adotou a outra lá no hospital, e aí eu fiquei pensando, Jesus, quantas das vezes, né, as pessoas adotam até um animal, como aquele Eduardo do Zé que cantava uma música do Satanás lá, aliás, essa música era até útil, que ele cantava lá, troque seu cachorro por uma criança pobre. Vamos pegar aí cachorros e pets e gatos de gente rica aí e tal, a juntar tudo, a gente consegue mudar a vida de muitas crianças no Nordeste brasileiro principalmente, ou nos lugares mais pobres de São Paulo. Mas o prazer dele está com o totozinho lá. O prazer dele está no animalzinho. O ser humano, se deixar, ele passa em cima, quer que morra para lá, que se desgrace todo. A empregada trata igual um lixo, mas o cachorrinho, que a empregada inclusive tem que limpar a sujeirinha e cuidar dele, vale milhões ou milhares de reais. Uma vez até a minha filha foi fazer um teste num lugar, e ela falou, pai, o lugar é bom, mas é lugar de rico, Morumbi, já fala por aí. E vou te dizer, a gente se sente um lixo lá. As donas da clínica lá e do pet shop tratam os funcionários igual um lixo. Mas por quê? Porque está lidando com um cachorro de gente rica. Então o funcionário não vale porcaria nenhuma. É um nada, para não falar uma coisa pesada. Agora o cachorrinho do empresário fulano de tal, né? Aquele gatinho da atriz fulana de tal, cuidado, hein? Pelo amor de Deus, você morre, mas não mata o gatinho. Por isso que Deus diz lá, que o que é elevado diante dos homens, para Deus é abominação. Então não troque nunca o prazer essencial de obedecer a Deus, de agradar a Deus, por qualquer prazer que a terra possa te oferecer. E sem contar que, se você amar esse prazer, você vai gastar dinheiro com ele, vai ter necessidade, cedo ou tarde vai padecer necessidade por conta de um prazer fútil. Se você amar o vinho, que representa a alegria da alma, a satisfação, o cara tomava um vinho e ficava mais alegre, aquela coisa toda. Você vê o caso de Jacó, que nem reconheceu que estava com a mulher errada, que estava chapado de vinho. O caso de Ló, que foi até usado indevidamente pelas filhas, engravidou as próprias filhas, porque elas embebedaram ele. E você vai ver em várias partes da Bíblia, em que o vinho era usado para chapar a cara do camarada, deixar o cara todo feliz, todo alegre, e o vinho era algo extremamente caro, nem todos tinham acesso. Porém, quem ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. Olha que palavra forte. Nunca. Nunca. Pode fazer o que você quiser. Se você amar o vinho que esse mundo oferece, se você amar o azeite que esse mundo oferece, você nunca terá condições de enriquecer. Então, passei aqui o que Deus colocou no meu coração. Agora é hora de você olhar para dentro do seu coração e ver. Tem alguma coisa aí que você ama? Tem algum prazer que você dá a vida por esse prazer? Gasta dinheiro sem prestar atenção? Seja comida, seja aparência, seja um veículo, seja uma coisa, seja uma casa, seja lá o que for. Quem ama o prazer padecerá necessidade. É bíblico, não pode ser anulado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, queremos essa graça sobre nós. A graça de estarmos libertos desta chamada
praga deste mundo, do prazer que o mundo oferece. Queremos ser como diz Eclesiastes 5, queremos viver o dom do Senhor. O dom do Senhor é receber riquezas, o dom do Senhor é receber a nossa fazenda, riqueza, e dela tirar a nossa porção, aquilo que precisamos, aquilo que temos necessidade, e não propriamente ser entregue aos prazeres. Eu quero agora invocar o teu poder, usar a sua autoridade, e eu quero amarrar esses demônios que seguram a vida deste homem, dessa mulher, baseado em prazeres. Ela se entrega, seja o prazer de uma comida, o prazer de uma roupa, o prazer de um lazer, o prazer de uma atitude, seja ela comprar algo que não tem nem tanta necessidade, às vezes até uma futilidade, como este camarada com um computador de 100 mil reais, e assim, meu Pai, é o caso de muitos. Se pelo menos ele fosse milionário, mas era pobre, Deus, uma pessoa limitada como a maioria de nós, e assim muitos são, querem então colocar o seu dinheiro naquilo que lhes dá prazer, e que vai lhes levar à pobreza, que vai lhes levar à necessidade. Então eu vou contra você, Satanás, você que colocou o prazer no coração deste homem, na alma dessa mulher, na alma deste homem, e que o faz gastar irresponsavelmente, que o faz gastar desnecessariamente. Você está amarrado, você vai pegar o que é seu agora para bater em retirada, você vai pegar o que é seu agora para ir embora. Eu estou lhe dando a ordem, é no nome, na autoridade do nome de Jesus, que você vai embora, em nome de Jesus, e não volte nunca mais, para a glória de Deus. Pai, que a sua graça e bênção esteja sobre nós, que nós venhamos prosperar, e que venhamos crescer, e venhamos dar ao Senhor grande alegria e prazer de praticar a sua vontade, de fazer o que o Senhor se agrada, e isso em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Pois bem, então que você guarde isso no seu coração. É importante, irmão, você entender. Enquanto eu orava aqui, eu deixei para falar no final, já aproveitando, falando das nossas ofertas, nossos dízimos. Está aqui, para você de casa, está aqui as contas da igreja, no Bradesco, no Banco do Brasil, Santander, no Itaú, na Caixa Econômica, e você pode fazer uma transferência, depois mandar para nós, ou até via Pix, que é muito usado no dia de hoje, e depois você manda para nós, pelo WhatsApp aqui, seja o meu ou da minha auxiliar, você manda para a gente computar como sendo alguém desta igreja que ajudou a casa de Deus. E aí você de casa, como você aqui da igreja, eu leio um versículo do Salmos 35, versículo 27, que diz o seguinte: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. A alegria que Deus quer de mim, a alegria que Deus quer dar para mim, quer dar para você, ela nos faz cantar e nos alegrar. Quando nós amamos a justiça. E aí você diz, mas o que isso tem a ver com prosperidade, pastor? Justiça quer dizer a obra feita na cruz do Calvário. Mas como nós vamos pregar a justiça? Como vamos levar a cruz do Calvário para os outros mundos, para os outros países? Hoje aconteceu um fato lá, esses dias tem acontecido um fato lá no Paquistão. Triste ver as pessoas tentando de alguma forma sobreviver, fugirem da sua própria nação por conta de opressão de homens malignos, homens usados ali pelo mal para ofender, maltratar aquelas pessoas. Mas ali tem muitos que podem se converter, ainda sendo escravos de um sistema, mas são livres em Cristo, como diz Paulo. Quem é escravo como homem é livre em Cristo, e quem é livre como homem é escravo de Cristo. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa está presa a Jesus. Então a gente vê essas coisas, mas cadê o dinheiro para pregar o evangelho? Ou para mandar até pessoas para esses lugares mais difíceis, mais distantes? Então, quando ele diz aqui, cante e amem-se os que amam a minha justiça, os que amam a cruz do Calvário. Deus quer alegrar, Deus quer dar cântico a essa pessoa de alegria e satisfação, porque ela vai estar bancando aqueles que vão pregar o evangelho, vai estar bancando o programa de televisão, a rádio e tudo que a gente usa, seja a internet, as coisas da igreja, o salão da igreja e outras mais coisas, para pregar a justiça que foi feita. Jesus é a justiça de todos. Diz a Bíblia que no evangelho descobre-se a justiça de Deus, de fé em fé. Mas como é que vai pregar o evangelho sem dinheiro? Como é que vamos pregar?
Como é que vamos levar as pessoas a outros lugares e fazer coisas para a pregação e divulgação do Evangelho sem dinheiro? Não tem como. Então, por isso, ele diz esse versículo, ele diz assim: e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. O dia que você quiser engrandecer a Deus com a prosperidade, você consegue. Porém, o Senhor, diga continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo seja engrandecido. Sabe o que isso quer dizer? É o que eu falei aqui, vou repetir. Irmão, a igreja, aliás, a vida financeira, como também a igreja, mas a vida financeira de cada um de nós, é como se nós fôssemos contratados numa empresa de alta capacidade, né? Pode-se dizer a multinacional. E nessa empresa tem cargos de elite, que a gente sabe, e os grandes diretores de alta patente, que seja aquela situação toda, eles têm um grande salário, eles têm mordomia. Eu conheci gerente de empresa, diretor de empresa, que em 2002, ele morava em Alphaville, Tamboré. Quem pagava a casa que ele morava? A empresa. Sabe quanto que era? 6 mil conto. O aluguel da mansão. Carro top na garagem, na época era um Ômega, acho que era, enfim, mas era carro top, blindado na garagem, todas as despesas pagas pela empresa. Só que o cara era um alto nível, não sei das quantas lá, não sei se era da Votorantim, acho que era da Votorantim, ou Odebrecht, alguma coisa que tinha a ver com construtora. Porém, o que um cara desse faz, seja na ideia, na capacidade, na habilidade dele de negociar, de administrar, gera um grande lucro para os donos da empresa. Então ele acaba sendo honrado de ter um big salário, de morar em Alphaville, no caso Tamboré, e de ter um carrão na garagem e outras mais mordomias. Diretor, na época, executivo, trabalha por contrato, não é nem CLT, registro carteira, é contrato. E os caras pagam com alegria, porque ele traz e gera riquezas para a empresa. Eu conversei com um cidadão um dia desse, ele me contando de um cidadão que foi transferido de uma loja para outra. A loja dobrou o valor das vendas. Vendia-se na loja, vou até falar aqui, você não sabe onde é mesmo, não importa. A loja vendia 450 mil, no máximo, no auge. O cara foi para lá em 3 meses, a loja está vendendo 780 mil. Só mudou o gerente. A loja é a mesma, no mesmo lugar, da mesma forma. Um gerava para aquela empresa 450 mil, o outro está gerando 780 mil. Ele não está metendo a mão do que era do patrão. Ele está lá gerando riqueza para o patrão dele, e obviamente vai ter suas recompensas, seja participação de lucro, sei lá, seja lá um reconhecimento ou coisa do tipo. Essa é a regra, querido. A regra de ser próspero como servo de Deus é isso. Deus pode fazer você bilionário, porque Ele precisa de alguém para colocar o dinheiro no nome dessa pessoa. Ele precisa de alguém para administrar as riquezas dele. Mas isso não quer dizer que seja sua. Ser servo é isso, Ele te dá R$1 bilhão, R$1 bilhão. Aí você, fiel, já devolve o dízimo. Você sabe que aquele dinheiro não é seu. Aí o pastor está aqui: pessoal, vamos comprar uma propriedade ali, 5 milhões. Pastor, passa lá, faz o contrato, eu já faço um Pix, uma transferência já. O dinheiro não é seu. Pega aí alguns pobres miseráveis, dá a ele R$1 bilhão. O cara vai entregar o dízimo já pensando 2 vezes, porque são 100 milhões o dízimo do cara. E depois o pastor pode ficar até rouco de tanto pedir: pessoal, estão precisando comprar um terreno. Vamos aproveitar a oportunidade ali, está fazendo ali um empreendimento aqui, na Ervante ali está empreendimento. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos comprar logo uma torre, toda ela, sei lá quantos apartamentos tem, 48, 50, sei lá. E nós vamos então abençoar os irmãos que não têm onde morar, ou que estão pagando um caro aluguel injusto, e eles vão pagando aos poucos e devolvem para a gente. É ruim, hein? Ele vai gastar os bilhões dele em Dubai, porque afinal de contas, agora eu quero comer num prato de ouro. Eu quero agora usar talher de ouro lá em Dubai, porque Deus me prosperou. É esse tipo de prazer que Deus abomina e que faz o cara padecer necessidade.
Então, querido, fica aí o recado para você de casa e você aqui da igreja. Estamos no meio do mês, por assim dizer, né? Hoje, dia 16/31, meio do mês. Pastor Almeida continua marcado para vir aqui dia 31 nos abençoar com a bênção da fidelidade, no caso. O último dos inimigos é a infidelidade, mas Deus está procurando. Fica aí o recado. Servos. Ele precisa de servos. Ele é um dono de uma grande empresa que precisa de gerente, que gerencie as coisas dele e seja como esse gerente útil, que levou a loja vender 450 mil, passou a vender 780, 330 mil em poucos meses, porque o cara é bom, o cara sabe fazer promoção, o cara sabe fazer acontecer, e aumentou os lucros do dono da empresa. Ele não está metendo no bolso 330 mil a mais todo mês, mas a loja está vendendo 330 e poucos mil a mais. Essa é a regra. Seja você servo do Senhor. Você de casa, fica aí o recado. Seja servo do Senhor. Jesus, eu preciso dar um dízimo lá para pagar o aluguel da tua igreja. Eu preciso dar um dízimo lá para reformar a igreja. Eu preciso dar um dízimo lá para o missionário pagar horas a mais no programa de televisão. Esses dias o pastor já me falou de um lugar, um programa lá de rádio, acho que foi de rádio, seria em torno de 5 mil por mês. Mas cadê os 5 mil por mês para alguém? Pastor, eu vou prosperar, todo mês eu vou pagar essa porção desse programa de rádio, 5 mil, é meu, a responsa é minha. Não tem. Queremos prosperar, queremos ter mais, aquilo outro, mas muitas das vezes pensando apenas nas nossas necessidades, e não propriamente ser servo do Senhor. Agora, Deus é bom. Imagina um Deus rico, misericordioso, bondoso como o nosso. Eu estou trabalhando para enriquecer a obra dele, para ter condições para pregar o evangelho, para a justiça dele salvar homens em todos os lugares, inclusive os paquistaneses lá em toda parte do mundo. Como é que Deus não vai me deixar passar necessidade? Como é que Deus não vai me honrar? Como é que Deus não vai me enriquecer também? Mas dentro da proporção. Então essa é a regra. Fica aí o recado para você de casa. Você de casa, Deus abençoe. A gente volta na quarta-feira, em nome de Jesus.